Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. O presidente Michel Temer faz ofensiva para escapar de cerco imposto por investigação no Supremo Tribunal Federal. Além de encontro com aliados, Temer se reuniu com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, mas ele garante que a conversa não teve nada a ver com o inquérito dele. A exposição de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios na internet cresce no mundo. Pesquisa mostra que metade do público infantil que tem acesso à rede chega a passar pelo menos 3 horas conectado sem supervisão de um adulto. Funcionários dos Correios começam hoje greve por tempo indeterminado que pode afetar as entregas em todo o país. Motivos são as mudanças no plano de saúde da categoria. Por que a gasolina ainda é tão cara num país como o nosso, que é produtor de petróleo? Apesar da leve queda no preço registrada nas últimas semanas, o consumidor ainda precisa se esforçar para não perder o controle das contas na hora de abastecer. Avião cai no Nepal com 71 pessoas a bordo. Primeiras informações são de pelo menos 50 vítimas. No esporte, Tite convoca 25 jogadores para os 2 últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Tem novidade, hein? E um resultado histórico para o tênis de mesa brasileiro. Hugo Calderano é vice-campeão mundial no Catar. Daqui a pouquinho. A vida online das crianças vai muito além de jogos e vídeos infantis. Um acesso leva a outro e o risco de ver conteúdo impróprio se escancara na tela. O que pode causar impacto negativo no desenvolvimento. Por isso, os pais devem sempre acompanhar a rotina virtual dos filhos. Na casa da Daniela, os 2 filhos têm celulares e acesso à internet para verem desenhos e os youtubers. A mãe fica sempre de olho no conteúdo que eles gostam. A gente controla bastante o que eles acessam, o que eles assistem, com quem eles conversam. Acompanhar o que os filhos ficam vendo na internet, ainda mais se forem menores de 18 anos, é fundamental. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis a armadilhas virtuais que podem levar a conteúdo impróprio, como o sexo explícito. Ela não está preparada emocionalmente para isso. Ela pode ficar traumatizada, ela pode achar que sexo é brutalidade, ela pode sair praticando com outras crianças, maiores, menores, e ela aprende que sexo é desvinculado de afeto. A Sociedade Irlandesa de Prevenção de Crueldade contra Crianças mostra que 50% delas passam de 1 a 3 horas por dia utilizando a internet sem nenhuma supervisão de um adulto. E essa exposição é a porta de entrada para pedófilos. Além de conversar sobre o assunto com os filhos, é preciso também criar barreiras, como senhas de conteúdo, para evitar que os pequenos tenham acesso a material pornográfico. Existem uns apps, que você pode baixar no teu celular, no celular do teu filho, e que eles avisam quando a criança está entrando em contato com conteúdos sexuais. Se você vai conversando, sobre sexualidade, sobre as coisas com a criança, ela pode te perguntar na dúvida. Então, tem algumas pessoas que delegam ao Google a orientação sexual das crianças. Mas isso é função de pai e mãe, é função de escola, é função de internet. Dia 15 de março, quinta-feira, é o Dia do Consumidor. O Procon promove palestras gratuitas durante o mês para tirar dúvidas da população. A repórter Marcela Terra traz os detalhes para a gente. Oi, Marcela, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. As palestras oferecem orientações sobre dívidas, finanças e direitos básicos do consumidor. Aqui do meu lado a Rosana, que trabalha no setor de educação da Fundação Procon. Rosana, boa tarde. Quais são as principais dúvidas que serão abordadas nessas palestras? Boa tarde. Na palestra de orientação financeira, nós acabamos abordando as questões das facilidades do crédito, o cartão de crédito, que é um grande vilão para quem não sabe usar direito, a necessidade, para a pessoa não entrar em dívida, a necessidade dela ter uma organização, um planejamento. Então, toda essa parte aí de finanças, a gente acaba trabalhando. Agora, na palestra de código, que é direitos básicos do consumidor, nós trabalhamos as questões dos direitos. Então, acontecem muitas dúvidas aí sobre garantia, troca de produto, contratação de serviços, tudo nesse sentido. Então, o consumidor precisa dessas palestras, na verdade, para se orientar, porque
porque o mercado não está muito fácil, tem muitas mudanças e ele precisa de bastante orientação. Obrigada, Rosana. Não está mesmo. Uma dessas palestras já acontece na quarta-feira, dia 14. Para se inscrever, ver datas e horários, é só entrar no site do PROCON. O endereço é www.procon.sp.gov.br. As palestras vão acontecer aqui na Fundação PROCON, no auditório da Fundação PROCON, que fica na rua Barra Funda 930, em São Paulo. Ana? Obrigada, Marcela. Aldo? Para um alerta para quem precisa receber ou enviar correspondências, funcionários dos Correios entram em greve em 21 estados, mais o Distrito Federal, por tempo indeterminado. O protesto é contra as mudanças nas regras do plano de saúde da empresa. A categoria cruza os braços no mesmo dia em que o Tribunal Superior do Trabalho começa julgamento da proposta de mudança no plano de saúde. Hoje a empresa paga o convênio de 400 mil pessoas entre funcionários na ativa, aposentados e dependentes. Pelas novas regras, os funcionários passariam a pagar um percentual fixo e os dependentes perderiam o direito ao convênio. Em nota, a direção dos Correios argumenta que já não consegue sustentar as condições do plano concedidas no auge do monopólio, quando os Correios tinham capacidade financeira para arcar com esses custos. Enquanto durar a paralisação, o consumidor deve ficar atento para não ser prejudicado pelo atraso na entrega de faturas, boletos ou cobranças das quais saiba ser devedor. Nestes casos, ele deve buscar a empresa para ter outras formas de pagamento. Só se a empresa credora não fornecer alternativa é que o vencimento deverá ser adiado. No caso de produtos comprados pela internet, por exemplo, a responsabilidade pela entrega no prazo é do vendedor e cabe reclamar junto a órgãos de defesa do consumidor se isso não ocorrer. O preço médio da gasolina na bomba registrou queda pela terceira semana seguida, desta vez apenas 0,1%. Pois é, mas esse é um valor que a maioria dos consumidores ainda não conseguiu contabilizar, né? Porque o aumento acumulado no ano é bem maior, 2,19%. Enquanto enche o tanque, o consumidor faz as contas. Os impostos, os encargos, acho que sobrecarrega esse peso, né? 70% vai para o governo, é isso? Nossa, é um absurdo, né? A conta é essa. Cerca de 70% são impostos e taxas. O preço caro da gasolina na bomba é dividido da seguinte forma: 29% de ICMS, 28% é o que fica para a Petrobras, 16% pagam CID, PIS, PASEP e COFINS. A distribuição e revenda custam 14%. E o etanol misturado à gasolina, 13%. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual e o índice cobrado varia de estado para estado. As outras taxas são federais e abasteceriam os cofres públicos para custear despesas como educação, saúde e previdência social. A carga tributária brasileira é muito grande e gera desigualdade social, a tal ponto que outros países não produtores de petróleo, a sua população é beneficiada pela produção brasileira. Entre os vizinhos da América Latina, o Brasil tem a gasolina mais cara. É que nos outros países o peso dos impostos no valor final é bem menor. É por isso que no Paraguai, por exemplo, que importa derivados de petróleo do Brasil, o preço médio do litro da gasolina é de $1,05, enquanto que aqui o preço médio do litro da gasolina é $1,28. Tudo isso explica as variações de preço na bomba. Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que o Acre tem, em média, a gasolina mais cara do país. Em seguida vem o Rio de Janeiro. Já em São Paulo, cidade com a maior frota de veículos do país, o preço médio cai quase R$1. E o combustível mais barato está à venda no Maranhão. É uma situação que já vem há muito tempo, de muitos governos, então não vejo, infelizmente, a luz no fim do túnel. Mas o brasileiro é criativo e busca sempre uma saída. Não dá para ter um carro hoje. Essa é a verdade. Por isso você está de moto? Eu continuo de moto. Eu volto já correndo alguns dias do meu trabalho. Estou tentando reduzir o uso do carro, mas mesmo assim ainda fica puxado para mim.
Pesa para todo mundo, né? Bem, as inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo já estão abertas. Os participantes são alunos com deficiência de escolas públicas ou privadas. Quem traz outras informações para a gente é a repórter Maria Manso. Oi, Maria, boa tarde. Oi, Ana, Aldo, boa tarde a todos. Pois é, para participar, basta ter entre 12 e 17 anos e estar inscrito em alguma escola pública ou privada do estado de São Paulo. Qual a importância dessa competição, Antônio? É importante porque os professores e as pessoas com deficiência vão ter uma oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida e poder propiciar, né, a vinda de uma modalidade esportiva que vai realmente melhorar a sua autoestima, né? Hoje, nós temos aproximadamente para esses Jogos Escolares de 2018, 800 alunos inscritos. É um número altamente significativo. A gente espera que venha mais pessoas, né, que possam contribuir. E esse ano nós vamos ter uma diferença muito grande que a gente vai possibilitar que todos, tanto aqueles com melhor índice como aqueles de maior índice, participem pelo menos todos juntos no mês de agosto e no mês de setembro. Para participar com outros atletas mais velhos, inclusive com outro tipo de vivência. Isso, aquelas pessoas que o ano passado participavam de uma etapa 3, que era regionalizada, não propiciava aqueles professores e aqueles alunos com deficiência de menor índice técnico pudesse conviver numa final aqui em São Paulo, né? Então a doutora Lina Mara pediu para se incluísse todos numa etapa só, que é na etapa 4. Nessa casa que você está vendo aqui, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E a quem a gente tem que agradecer pela ajuda que nos dá. Ok, Antônio, muito obrigada, parabéns. É isso, né? Respeito e inclusão para todos. As inscrições vão até o dia 20 de março no site que está aparecendo aí na tela agora. Ana. Maravilha, obrigada, Maria. Aldo? Para as informações de Brasília, coado por medidas de 2 ministros do STF, consideradas polêmicas por juristas, Michel Temer faz ofensiva para tentar escapar ao cerco. No fim de semana, a movimentação começou com uma visita à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, na residência oficial da ministra. Temer foi fotografado junto com Carmen Lúcia na saída do encontro. Ele disse que o assunto discutido foi segurança pública e não as investigações autorizadas pelo STF. Na semana passada, o ministro Edson Fachin incluiu Temer no inquérito que investiga uma reunião no Palácio do Jaburu em 2014, que seria para tratar de uma doação da Odebrecht ao PMDB. A decisão de Fachin gerou polêmica porque ocorreu antes de Temer assumir a presidência da República. Segundo juristas, isso é vedado pela Constituição, que só permite a investigação de um presidente por atos cometidos durante o mandato. A segunda decisão polêmica, pelo mesmo motivo, foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Depois de estender por 60 dias a investigação sobre o decreto de Temer que ampliou concessões nos portos, Barroso mandou quebrar o sigilo bancário do presidente em período anterior à posse dele no cargo. Acuado pelos 2 ministros do STF, Temer já mandou carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para destacar o que diz a Constituição sobre a investigação de presidentes da República durante o mandato. A visita a Carmen Lúcia estaria dentro da mesma estratégia de defesa. Na frente política, Michel Temer marcou reunião hoje à tarde com 17 líderes e vice-líderes da bancada do governo no Congresso. A reunião, segundo assessores, será para pedir empenho aos partidos aliados na defesa do presidente. Intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Começou no final de semana o patrulhamento ostensivo diário com foco na Vila Kennedy. O interventor federal, general Braga Neto, descartou a possibilidade de ocupação na comunidade. O Comando Conjunto das Operações decidiu empregar cerca de 300 militares em ações diárias na Vila Kennedy, numa tentativa de estabilizar a área, que tem oferecido resistência à ação da força-tarefa. Os militares seguem com a remoção de obstáculos nas vias de acesso e o cumprimento de mandados judiciais. Durante o dia, os militares vão fazer escala de patrulhamento simultâneo com a Polícia Militar. Já durante a noite, somente a PM cuidará da segurança no local. Apesar do reforço, neste domingo houve confronto entre policiais e um grupo armado na mata próxima à comunidade. Um homem foi morto. O Instituto de Defesa do Consumidor entrega à Anvisa mais de 50 mil assinaturas a favor de uma nova proposta para rotulagem nutricional.
A proposta do IDEC é justamente colocar esse selo na parte frontal, ou seja, que os consumidores possam ler e entender que determinados alimentos são ricos em açúcar, gordura e em sódio. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Laís. Por que é tão importante, Laís, estar bem na frente, bem visível para o consumidor entender? O IDEC já realizou pesquisas em anos anteriores que demonstraram que a população não compreende o rótulo do jeito que ele é hoje. Então, a proposta do IDEC é incluir esses selos na parte da frente da embalagem, em forma de triângulo, dentro de um box branco, indicando o excesso de nutrientes críticos, ou seja, nutrientes que são prejudiciais à saúde quando em excesso, como o sódio, o açúcar e as gorduras. Esse selo, ele passa a informação de forma objetiva, simples e clara para o consumidor. Então, é só bater o olho na parte da frente da embalagem que a gente já sabe se aquele produto tem ou não excesso de nutrientes críticos. A gente tem, por exemplo, biscoito salgado integral. Está pensando, estou comendo uma coisa super saudável e olha, alto teor de sódio, por exemplo. Exatamente. Então, o esquema de visualizar esses selos é quanto mais selo tiver, mais prejudicial para a saúde pode ser esse alimento. A gente tem outro exemplo aqui também. Bolo caseiro da indústria e está cheio de coisa ruim, né? Exatamente. E a importância de colocar esse selo na parte da frente da embalagem é que a gente garante dessa forma o direito à informação que o consumidor tem. É claro que ele vai poder continuar consumindo os alimentos, mas ele vai consumir de uma forma consciente e a ideia é promover uma alimentação mais adequada, escolhas alimentares mais saudáveis. Neste final de semana, na cidade de Doha, no Catar, um feito histórico para o tênis de mesa brasileiro. Hugo Calderano se sagrou vice-campeão mundial aos 21 anos de idade. Vamos ver. No caminho até a final, Calderano bateu o chinês Lin Gaiyuan, quarto do ranking mundial. Antes já havia batido o alemão Timo Boll, atual líder do ranking mundial, e no sábado, Tomokazu Harimoto, 12º do mundo. A sequência de vitórias deve garantir ao brasileiro um lugar entre os 10 melhores do mundo no próximo ranking mundial, que será divulgado em abril. A China domina o tênis de mesa e tem os melhores jogadores do mundo. Na final, o adversário foi o chinês Fan Zhendong, vice-líder do ranking. O começo do jogo foi perfeito para o brasileiro. Calderano pressionou o chinês e abriu 8-2 no placar. Fan, porém, conseguiu reagir. Logo tirou a diferença e passou a dominar o jogo. 13-11 China. No segundo set, Calderano tentou repetir o início da partida. Não conseguiu. Uma diferença tão grande no placar, mas se mantinha bem no jogo. Fan reagiu com calma. O chinês aproveitou as chances e evitou o novo game point do brasileiro para fechar o segundo set em 12-10. Àquela altura, Fan tinha o jogo nas mãos. O brasileiro não conseguiu reagir. 11-7 e na sequência, o chinês manteve o ritmo e fechou em novo 11-7 para ficar com o título. Parabéns, hein? Demais o Calderano. E agora há pouco saiu a lista dos 25 atletas convocados pelo técnico Tite para os 2 últimos amistosos da seleção brasileira. Contra a Rússia, dia 23, e a Alemanha, dia 27. Vamos ver? Os convocados aí, ó. Goleiros. Alisson da Roma, Neto do Valência, essa novidade, e Ederson do Manchester City. Todo mundo achou que o Cássio estaria nessa lista, por enquanto não está. Fagner do Corinthians, lateral também novidade. Daniel Alves do PSG, Felipe Luiz da Juventus e Marcelo do Real Madrid. Novidade aí foi o Felipe Luiz também da Juve. Os zagueiros convocados: Marquinhos do PSG, todo mundo esperava, Miranda na Inter de Milão, Pedro Jeromel do Grêmio, Thiago Silva do PSG e Rodrigo Caio, também outra novidade, zagueiro do São Paulo. Os meias e volantes convocados pelo técnico Tite: Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, outra novidade, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guan, Talisca do Besiktas, William do Chelsea e Felipe Coutinho do Barcelona. A novidade aí foi o Talisca, que pertence ao Benfica e está no Besiktas da Turquia. Os atacantes convocados pelo técnico Tite: Douglas Costa da Juve, o Tyson também do Shakhtar Donetsk, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool e o William José da Real Sociedad, que também foi uma outra novidade do técnico Tite. Lembrando que Neymar, que operou semana passada, está fora por conta aí do dedo mindinho esquerdo, que é o 5º metatarso, né? E volta somente no começo de junho. Aldo e Ana. Muito bem. A seguir, avião cai no Nepal com 71 pessoas a bordo. Autoridades locais dizem que há pelo menos 50 mortos. E o resultado das urnas na Colômbia e a troca de governo no Chile. A gente volta já.
Ontem a Colômbia teve eleições legislativas, as primeiras desde que as Farc se tornaram um partido político. Já no Chile, Sebastián Piñera assumiu a presidência. Sebastián Piñera chegou à Praça da Constituição em Santiago acompanhado da esposa, agora a primeira-dama Cecília Morel. Na caminhada em direção ao Palácio de la Moneda, ele já usava a faixa presidencial. Na histórica varanda do palácio, Piñera disse que tem como meta tirar o país da estagnação econômica e completou que só com crescimento é possível criar empregos com bons salários e financiar programas sociais. É a segunda vez que o centro-direitista vai governar o Chile. Ele recebeu a faixa horas antes de Michelle Bachelet em Valparaíso. Bachelet chegou ao Congresso em carro aberto. Ela deixa o governo com uma aprovação de 39% da população. Vários líderes sul-americanos participaram da transição presidencial chilena, entre eles o presidente Michel Temer. Na Colômbia, os partidos de direita, oposição ao presidente Juan Manuel Santos, conquistaram a maior votação no Legislativo. Apesar disso, não terão a maioria qualificada e terão de fazer acordos com os aliados do governo. Na primeira eleição, como partido político, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia tiveram pouco apoio popular e terminaram somente com as vagas determinadas pelo acordo de paz assinado ano passado. Um avião com 71 pessoas a bordo caiu no aeroporto de Katmandu, no Nepal. De acordo com o exército do país, são 50 mortos. A aeronave da companhia aérea US Bangla caiu durante a aterrissagem, com 67 passageiros e 4 tripulantes. Ainda não é possível determinar se ele pegou fogo ao tocar o solo ou se as chamas começaram antes. A administração do aeroporto disse à rede de TV norte-americana CNN que o avião chegou à pista na direção contrária. O voo partiu da cidade de Dhaka, capital de Bangladesh. De acordo com a companhia aérea, 32 passageiros eram de Bangladesh, 33 do Nepal, um era chinês e um era das Maldivas. A nacionalidade da tripulação não foi divulgada. O Partido Comunista da China aprovou o fim do limite de 2 mandatos presidenciais no país. A mudança dá ainda mais força ao atual presidente Xi Jinping. O presidente chinês acabou de se reeleger para o segundo mandato. Essa alteração na Constituição consolida o atual presidente como principal nome do Partido Comunista desde Deng Xiaoping, que deixou o poder em 1992. Uma outra mudança aproxima Xi do líder revolucionário Mao Tse-tung. Os pensamentos políticos dele também foram adicionados à Constituição, o que não acontecia desde o criador da República Popular da China. Dos quase 3 mil delegados, apenas 2 votaram contra e houve 3 abstenções. Eles também aprovaram a criação de um novo departamento de combate à corrupção, tido como uma das bandeiras de Xi. Última rodada dos estaduais Paulistão, mas a gente começa com o Gauchão. Vamos ver. Começamos com um Grenal espetacular. Teve confusão no cara e coroa, da Alessandro e Maicon se estranhando. Emoção e muito futebol. Saiu vitorioso aquele que aproveitou mais as chances. Luan marcou 2 vezes e deu a vitória ao Imortal por 2-1 em pleno Beira-Rio. Rodrigo Dourado fez para o Inter. Pelo Paulistão, São Paulo venceu o Red Bull Brasil por 3-1 de virada. Edmilson abriu o placar para os visitantes, mas Nininho contra, Arboleda e Marcos Guilherme asseguraram o triunfo do tricolor. Diego Aguirre, uruguaio, foi anunciado como novo técnico do tricolor após a demissão de Dorival Júnior. O Santos perdeu para o São Bento por 3-1 na Vila Belmiro. Marcelo Cordeiro fez de pênalti 1-0. Arthur Gomes empatou e Lúcio Flávio fez o segundo gol do time de Sorocaba. Aos 49, o São Bento fez o terceiro com Fábio Bahia. Com 2 gols de Gustavo Scarpa, o Palmeiras venceu o Ituano por 3-0 nesse domingo em Itu. A equipe do interior tinha chances de se classificar, mas foi eliminado no Grupo A no saldo de gols. Um jogo horrível, o Corinthians bateu o Botafogo de Ribeirão Preto. Muito calor na cidade do interior do estado de São Paulo. Foi 2-0 o jogo. Gols de Henrique de cabeça e um de Gabriel, um golaço de cobertura. O estilista Hubert de Givenchy, lenda da alta costura, morreu aos 91 anos na França. Reconhecido como um dos maiores e mais elegantes estilistas, Givenchy era o responsável por vestir a atriz Grace Kelly e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Mas foi a parceria com a atriz Audrey Hepburn que fez com que ele estourasse no mundo da moda. O famoso vestido preto, usado por Hepburn no filme Bonequinha de Luxo, de 1961, se tornou um dos mais icônicos figurinos do cinema. Antes de fundar sua própria marca, Givenchy trabalhou para grifes como Christian Dior e Pierre Balmain.
Ribert de Givenchy se despediu do mundo da alta costura em 1995, apresentando em Paris a última coleção criada diretamente por ele depois de 43 anos de carreira. O estilista morreu enquanto dormia no sábado no castelo perto de Paris, onde vivia com o seu companheiro. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o sono dos adolescentes. Ótima tarde e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, boa semana. Até amanhã.